Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre a parábola do filho pródigo, a parábola que Jesus não contou. Isso mesmo, Jesus não contou a tão famosa parábola do filho pródigo. A seguir, mostrarei como cheguei a esta conclusão e qual a importância disto, logo após a vinheta. Sem contar a minha apresentação, este é o terceiro vídeo de uma série na qual tenho a pretensão de demonstrar a preciosa conversa que descobri de Jesus com os religiosos, discípulos e os apóstolos, a qual está no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo de 1 até capítulo 17, versículo 10. Conforme exposto no vídeo anterior, recortei este trecho do Evangelho de Lucas, da versão da Bíblia que eu mais gosto para estudar, e como em um quebra-cabeça, remontei-o sem o condicionamento que há tanto tempo me influenciava. E isto me levou a descobertas preciosas. Então, como nós já vimos, a maneira que eu remontei a conversa toda, no geral, como nós já vimos no vídeo anterior, ficou repartido em 5 grandes partes. Os religiosos levantam uma questão e Jesus vai conversando até o final aqui. A partir de hoje, a ideia é olhar cada uma dessas partes com um pouco mais de detalhe. Hoje, no vídeo de hoje, nós vamos ver esta primeira parte. Na Bíblia que eu mais uso para estudar, a página onde está esse começo da conversa foi montada pela editora desta maneira aqui. Olha. Eu tirei uma xerox e aqui está a página onde começa essa conversa. Ao redor, nos rodapés, nas colunas, você tem a edição feita pela editora. O texto sagrado de Lucas mesmo é só o meio. O restante todo são partes da edição. Como eu estou querendo ver Lucas, o mais Lucas que eu puder, o que eu fiz? Eu peguei a tesoura e recortei e retirei a parte da editora e deixei só a parte que Lucas escreveu. Só que ainda tem partes da editora. O quê? Os subtítulos. Jesus recebe pecadores, a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. Eu peguei a tesoura novamente e recortei também os subtítulos e retirei os subtítulos. Agora sim, eu tenho só Lucas. Puramente Lucas, não tenho mais nada da edição feita pela editora. E aqui é que eu tive as 2 grandes surpresas que eu pretendo mostrar neste vídeo. Então, olhando para esta primeira parte da conversa, da maneira que eu fiz, com os recortes que eu fiz, deixando apenas o texto de Lucas, quando eu fiz esta remontagem, eu tive 2 grandes surpresas. A primeira surpresa que eu tive foi com o sumiço da parábola do filho pródigo, a famosa parábola do filho pródigo. Eu percebi que esta tão amada parábola, eu mesmo a amo bastante, ela desaparece. A parábola do filho pródigo simplesmente não existe. O que de verdade Jesus contou foi a parábola de um pai que tinha 2 filhos. E é interessante que a história cristã, na história da igreja, todo esse tempo, a ênfase é toda dada ao filho que foi embora. Mas Jesus contou a parábola do pai que tinha 2 filhos, dando muito mais ênfase ao filho que ficou em casa.
É um fenômeno mais ou menos igual ao Natal. O Natal é uma comemoração que a tradição criou. Baseada no nascimento de Jesus, criou-se o Natal. E nós comemoramos muito mais o nascimento quando Jesus disse para comemorar a morte. Nós nos detemos muito mais ao menino na manjedoura do que ao adulto na cruz morrendo por nós. Na minha vida aconteceu isto com a parábola que nós estamos conversando a respeito. Meu apego à linda história do filho pródigo foi tanto que eu me dedicava aos de fora. Eu achava que todo esse texto era focando os distantes. E isto alimentou em mim uma religiosidade quase insana. A ideia era ir atrás dos de fora, nos preocupar com os de fora. E eu me descuidei dos de dentro, da minha própria vida, da minha própria família e da minha própria igreja. Na minha cabeça, o meu apego a esta ideia de o filho pródigo, essa ênfase no filho pródigo, me levou a pensar que nós estávamos muito bem, que nós estávamos muito bem tratados e tínhamos que só cuidar e nos preocupar com os pecadores perdidos ao longe. Comecei a me achar tão justo e tornei-me um religioso duro e legalista. Eu fico preocupado porque talvez eu possa ter afetado desta mesma maneira alguns que viveram ao meu lado, aprenderam comigo. Por fazer na minha mente das 3 parábolas que formam a resposta que Jesus deu para os religiosos, por fazer das 3 uma coisa só, porque eu pensava mais ou menos o seguinte: a parábola da ovelha perdida, a parábola da mulher que perdeu uma moeda dentro de casa e a parábola que chamamos de o filho pródigo, o filho que foi embora, que foi longe. Por pensar que estas 3 parábolas tratavam apenas e tão somente deste que foi embora e quem está longe e tal, na prática eu entendi que deveria ir buscar os perdidos e estimulá-los a voltar para a casa do Pai, porém esqueci-me de cuidar, como eu já disse e repito, de mim mesmo e dos que estavam em volta de mim. A ênfase de Jesus, que é o filho mais velho, a ênfase de Jesus era os religiosos, tratar dos religiosos. Este foi o grande problema do meu mau entendimento sobre essas parábolas e me apegar tanto com essa ideia de filho pródigo. E esta foi a grande surpresa que eu tive quando eu remontei essa história toda, tirando os limites de eu ficar com a edição da editora, com a tradição e ficar apenas com Lucas. A minha primeira grande surpresa foi o sumiço da parábola do filho pródigo e perceber que a parábola, na verdade, era a parábola do homem que tinha 2 filhos perdidos dentro de casa e a ênfase de Jesus era o mais velho e não o mais novo, o que foi embora de casa. Essa má compreensão, essa compreensão com foco no filho pródigo, no filho que foi viver distante do pai, ao contrário da ênfase de Jesus, que era no filho mais velho, que estava dentro de casa, os religiosos. Com esse equívoco na minha mente, eu, entre outros resultados ruins no meu trabalho e tal, é que o meu comportamento passou a ser bem parecido com o filho mais velho. Eu fiquei mais legalista, ao contrário do tratamento gracioso que se vê no coração do pai, afetando provavelmente aos que estavam ao meu lado e a mim mesmo, enfim. Eu estava bem religioso, precisando do tratamento contido nas 3 parábolas e principalmente nessa parábola dos 2 filhos. Eu
bem religioso. Eu estava precisando perceber isto. Eu não estava percebendo que o homem tinha 2 filhos, mas eu fiquei fixado na parábola que a tradição criou, a parábola do filho pródigo. E eu fiquei o filho pródigo quando Jesus, de verdade, realmente não contou essa parábola. Hoje percebo que, por ter conhecido como parábola do filho pródigo, eu coloquei minha ênfase total no filho pródigo, no filho que estava longe, quando a intenção de Jesus era exatamente o oposto. Antes de fazer a minha última afirmação nesta parte, eu queria colocar alguma coisa minha, pessoal. Eu sigo Jesus desde 1972. Eu já li a Bíblia N vezes, com intensidade, com vontade. Cheguei numa igreja batista evangélica, menino, me esforcei, entusiasmado, tive uma experiência viva com Jesus. Passei por lideranças, fui fazer faculdade teológica. Eu tinha uma paixão por esta parábola do filho pródigo, porque ela tem tudo a ver comigo. Eu saí de religião, eu saí de ensinamentos, porque eu tive uma decepção tremenda com Deus por causa de religião. E eu fiz como filho da parábola do filho pródigo. Eu fui embora, eu me afastei, eu fui viver do jeito que eu bem entendia. E Jesus, o pastor, foi me buscar lá. E eu tinha um entusiasmo quando eu li aquela parte que diz que o pastor, quando achou a ovelha perdida, pôs a ovelha perdida no ombro e saiu com ela no ombro, gostoso, dizia a edição que eu lia, né? E eu me apeguei a isto e fiquei com o filho. E aí, na igreja que eu me converti, eu me batizei e tal, eu fui me tornando líder, fui fazer faculdade teológica, fui estudar a Bíblia mais, me formei, me tornei bacharel em teologia, e lendo a parábola do filho pródigo, e misturando a parábola da ovelha perdida, que o pastor foi buscar, misturando com a parábola da dracma perdida e misturando com a parábola do filho pródigo e prestando pouquíssima atenção ao filho mais velho, ao filho que estava dentro de casa. E isto me fez um pastor muito parecido com o filho mais velho. Quando eu fiz esta remontagem, quando eu, por uma série... Gente, eu vou me expor um pouquinho aqui. Eu precisei viver décadas dentro da igreja. Eu precisei conversar com N líderes diferentes de igreja. Precisei passar por experiências tão doloridas. Eu li centenas de vezes essa história, gente. E há pouco tempo, há cerca de 8 anos atrás, eu tive um estouro na minha vida. Eu pensei que eu estava de novo perdido. Voltei a ler a Bíblia e voltei a olhar de novo. E de novo eu percebi que eu estava influenciado por interpretações que não eram bem. Eu fui descobrir coisas que eu, até pela minha posição de religioso, eu não pude procurar, e quando achei não pude me pronunciar, e coisas do tipo. Mas agora, gente, com muito cuidado, eu vou para a minha última afirmação sobre esse sumiço da parábola do filho pródigo. Os religiosos, meus queridos, eram o grande problema daquele momento, naquele encontro com Jesus, naquela parte da história em que Jesus veio ao mundo. Os religiosos eram o grande problema, pois foram eles que barraram as ovelhas que queriam se aproximar, os pecadores e publicanos, os religiosos. Não. Então Jesus conta esta parábola, essas 3 parábolas, e especificamente a minha grande surpresa, a parábola do
pai que tinha 2 filhos. Não é a parábola do filho pródigo, é a parábola do homem que tinha 2 filhos. Por que que Jesus contou essa parábola? Porque o filho mais velho, o religioso, era o grande alvo desta parábola. Os religiosos eram o alvo específico desta parábola. Hoje, meus queridos, se eu fosse separar essa parábola dando algum título, seria qualquer coisa do tipo: a parábola do filho mais velho, ou a parábola para os religiosos, talvez a parábola dos filhos perdidos, ou quem sabe a parábola dos corações contrários, pensando no pai gracioso e o filho mais velho legalista, cobrador. Ou talvez, para não abandonar de vez a tradição, a parábola do filho mais pródigo. E por que não seguir apenas dizendo como Lucas escreveu? A parábola do pai que tinha 2 filhos. É isto, meus queridos. Minha primeira surpresa ao fazer o recorte e a remontagem do texto considerando só Lucas, a minha primeira grande surpresa foi esta: a parábola do filho pródigo, a famosa, a amada parábola do filho pródigo, sumiu. A segunda surpresa foi a respeito das 3 parábolas para responder uma só questão que os religiosos levantaram ali na hora. Esta eu vou mostrar no próximo vídeo. Você estará comigo? Espero que sim. Até lá.